Às vezes, um projetista de arma se cansa de fazer armas e bombas regulares e entediantes e decide fazer alguma coisa especial. Os resultados são muitas vezes tão impressionantes como eles totalmente loucos. Eu sou o Sector, seja bem-vindo ao Grande Curioso. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder mais vídeos como esse, porque hoje eu te mostro 10 armas insanas que existem. Panzerkampfwagen. A ironia certamente desempenhou um papel muito importante no nome desse aí, que significa rato, uma vez que ele não tem qualquer semelhança com um. Ele pesa 188 toneladas e detém o título de maior veículo blindado de combate já construído pelo homem. Sua velocidade máxima era de apenas 22 km por hora, mas com armaduras de até 220 mm de espessura. Poderia se dar o luxo de ser lento, né? Sempre que o gigante pesado finalmente alcança o alvo, a combinação do seu peso absoluto e da arma principal de 128 mm certamente é suficiente para esmagar qualquer obstáculo no seu caminho. Com uma arma como essa, certamente os nazistas seriam invencíveis, certo? Bem, Hitler parecia pensar assim, pois ele era indiscutivelmente o maior defensor do tanque. Na verdade, porém, o rato tinha várias falhas que o atrapalhavam ele. Apesar de ser essa máquina gigante, ele consumia muita gasolina e o seu peso não podia fazer ele atravessar por pontes, e só possuía resistência para mergulhar a uma profundidade de 14 metros. Seu tamanho gigantesco transformava ele em um alvo fácil para os bombardeios aliados, e um pedido inicial, feito pelo próprio Hitler, foi de 150 unidades, mas apenas 2 foram produzidos, antes dele mesmo cancelar o projeto. Landkreuzer P-1000 Retter. Este é um dos projetos megalomaníacos da guerra da Alemanha nazista. Esse foi um projeto para a construção de um super tanque. Foi pedido pelo diretor da Krupp, Eduard Groth, em junho de 1942, que já tinha dado o nome de Landkreuzer durante a Segunda Guerra Mundial. Esse super tanque foi planejado para ter um peso de 1000 toneladas, sendo muito mais pesado do que um Panzer VII, ou Maus, o tanque mais pesado do mundo. O projeto ganhou a autorização e aprovação de Adolf Hitler em 1942, que havia manifestado interesse no desenvolvimento de um tanque, mas foi cancelado pelo ministro de armamentos Albert Speer no início de 1943, antes que o super tanque começasse a ser construído. Esse tanque é conhecido pelo seu enorme peso, cerca de 1000 toneladas, 5 vezes mais o peso do Panzer Maus, e o peso dividido do Hattel incluía 300 toneladas de armamento. O peso total das armas era de 100 toneladas, então a blindagem da torre pesaria cerca de 200 toneladas. Ele foi projetado para ter cerca de 35 metros de comprimento, 11 metros de altura e 14 metros de largura. Esse imenso peso deveria ser distribuído pelo solo por 6 degraus de 1,2 metros de largura e 21 metros de comprimento, juntos formando 2 degraus compostos com uma largura de 3,6 metros cada. Isso, pessoal, ajudaria na estabilidade e na distribuição de peso, mas a enorme massa do veículo teria destruído as estradas e tornado as travessias das pontes quase impossíveis. Esperava que a altura dele e a distância do solo fosse de 2 metros, permitindo que ele atravessasse todas as pontes, os rios, mas a sua velocidade máxima ficaria limitada a 40 km por hora, e o seu enorme tamanho e alta visibilidade o tornaria extremamente vulnerável a bombardeios aéreos e fogo de artilharia. Submarino porta-foguetes. O Rocket U-Boat foi um projeto militar abandonado para tentar criar o primeiro submarino de mísseis balísticos. Foi feito pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial, e os planos para o foguete envolviam um ataque à cidade de Nova York usando esses recém-inventados foguetes V2. Durante a Segunda Guerra Mundial, vários projetos foram realizados em Peenemünde para tentar montar os foguetes em um submarino. Mas em 1941 foi realizados os primeiros testes usando um lançador de foguete montado num convés de um barco chamado U-511.
Esses testes foram realizados com disparos bem-sucedidos da superfície e até 12 metros abaixo d'água, sem qualquer efeito na precisão dos mísseis. O arranjo foi concebido como uma arma contra escoltas de frotas, mas sem nenhum sistema de orientação, o arranjo foi em grande parte ineficaz. Em 1943, também foi considerada a possibilidade de disparar o foguete V2 de um submarino com a intenção de acertar alvos nos Estados Unidos. Sem tripulação e sem alimentação, esse navio foi planejado para ser rebocado por um submarino convencional dentro do alcance do seu alvo, depois montado e lançado. 3 dessas embarcações foram encomendadas no final de 1944, mas apenas uma foi construída e nenhum teste foi realizado com esse sistema. O Schwerer Gustav. O Schwerer Gustav foi um super canhão ferroviário de 80 centímetros, construído também pela Alemanha nazista. Essa arma totalmente equipada pesava cerca de 1.350 toneladas e poderia disparar projéteis pesando 7 toneladas em um alcance de 47 quilômetros. A arma foi projetada como preparação para a Batalha da França, mas não estava pronto quando a batalha aconteceu. O Gustav foi posteriormente implantado na União Soviética durante a Batalha de Sevastopol, perto da Operação Barbarossa, onde, entre outras coisas, destruiu um depósito de munição localizado a cerca de 30 metros abaixo do nível do solo. A arma foi transferida para Leningrado e pode ter sido planejada para ser usada na revolta de Varsóvia, mas a invasão foi esmagada antes que o Gustav pudesse ser preparado para disparar. Messerschmitt Comet. O Messerschmitt Comet era um avião interceptador movido a foguete, desenvolvido também pela Alemanha nazista. Foi o único caça movido a foguete que já esteve operacional e o primeiro avião pilotado de qualquer tipo a exceder 1000 km por hora em voo nivelado durante a Segunda Guerra Mundial. Seu desempenho e aspecto de design foram sem precedentes. O piloto de testes alemão Heine Dittmar, no início de julho de 1944, atingiu 1.130 km por hora. Um registro de velocidade de voo não oficial imbatível para aeronaves com turbojato por quase uma década. Mais de 300 Comets foram construídos, mas o avião se mostrou sem brilho no seu papel dedicado como interceptor e destruiu somente entre 9 e 18 aeronaves contra 10 perdas. Além das perdas de combate, muitos pilotos foram mortos durante os testes e treinamentos. Mas podemos dizer que os nazistas não tiveram falta de audácia. Eles estavam loucos para ganhar logo a guerra, então tentavam qualquer insanidade, qualquer veículo louco eles tentavam fazer. O Northrop XP-79. Agora, chega de falar sobre o Terceiro Reich, já que eles não foram os únicos militares a se envolverem com a insanidade armada. Vamos falar do projeto chamado Northrop XP-79, também chamado de Bomberhammer, que foi feito para fazer exatamente o que o nome indica, bombardear. Ele foi projetado para expulsar os bombardeios inimigos do céu usando as bordas de reforço das suas asas. O cockpit era feito de vidro blindado que protegeria o piloto do impacto. E o XP-79 nunca saiu do estágio de teste, embora não seja motivo pelo que você está pensando. Durante seu primeiro e único voo, o piloto perdeu o controle da aeronave, entrou em um giro irrecuperável e caiu. O piloto de teste morreu quando foi atingido pelo avião, ao tentar uma saída de emergência, e o programa foi abandonado. Canhão V3. O V3 foi uma super arma nazista da Segunda Guerra Mundial que trabalhava com o princípio de multicarga, ou seja, cargas secundárias de propulsores eram disparadas para adicionar mais velocidade a um projétil. A arma foi planejada para ser usada com a finalidade de bombardear Londres a partir de 2 grandes bunkers na região de Pas de Calais, no norte da França, mas eles foram inutilizados pelo bombardeio aliado antes da conclusão das obras. 2 armas semelhantes foram criadas para bombardear Luxemburgo, mas também sem sucesso. A arma usava várias cargas de propelente colocadas ao longo de toda a extensão do cano e programadas para disparar assim que um projétil passasse por elas, a fim de fornecer um impulso adicional. Basicamente ele funcionava assim: quando um foguete passava por cima dele, ele dava um impulso que aumentava a velocidade e a trajetória, causando um impacto maior
quando a arma atingisse o solo. Submarino tipo 21 ou Electroboot. Eles foram os primeiros submarinos projetados para operar principalmente submersos, em vez de passar boa parte em cima na superfície, onde poderiam ser atingidos ou então ser detectados. Tinha inúmeras baterias para aumentar o tempo que eles poderiam passar debaixo d'água, e foi comprovado que eles poderiam passar até dias e precisava apenas chegar à profundidade para recarregar através de um snorkel. O projeto também incluiu muitas melhorias gerais, velocidade subaquática muito maior e também um casco melhorado. No entanto, o design foi defeituoso em muitos aspectos, pois os submarinos não eram confiáveis e eram muito vulneráveis a danos em combate. Eles foram lançados em produção antes que o trabalho de projeto fosse concluído, e essas melhorias que eles poderiam ter implementados não conseguiram atingir os padrões de qualidade e confiança de segurança desejado. Antonov A-40. O Antonov A-40 foi um tanque de guerra voador, que parece uma coisa de filme ou talvez do Hideo Kojima, mas isso não impediu o Antonov, que foi o criador, de tentar criar um tanque voador. Ele queria lançar tanques e a tripulação de paraquedas para fora de avião para produzir assim melhores ataques. Mas como era de se esperar, ao tentar fazer um tanque voar, o seu peso provou ser um problema, porque o veículo exigia a remoção das suas armas, combustível e até armadura. Por isso foi cancelado e o programa sendo abandonado. Horten-Ru 229. Esse avião experimental alemão da Segunda Guerra foi criado por Heimer e Walter Heithen e tiveram planos para serem produzidos em massa. O problema desse avião é que o orçamento para produzi-lo era muito, mas muito caro para a época, e acabou desenvolvendo um segundo modelo chamado de Horten-Ru 9V2. Esse caça-bombardeiro foi feito segundo as especificações gerais do criador, e toda nova aeronave deveria carregar 1000 kg de bomba, voar a 1000 km por hora e ter um alcance mínimo de 1000 km, e também deveria carregar canhões de 30 mm. O primeiro protótipo dessa aeronave foi feito com madeira compensada e cola, principalmente na seção das asas, porque diminuía bastante o seu peso. Os primeiros testes, ainda sem motores, foram feitos em Göttingen em março de 1944 na Alemanha. Após esses testes, a aeronave viria a ser equipada com motores Jumbo 004B. Se a guerra tivesse se estendido um pouquinho mais, talvez a Alemanha tivesse encomendado vários desses tipos lá para o início de 1946. Mas o modelo praticamente não saiu de linha e ainda é uma das aeronaves mais armadas e mais perigosas do mundo. Silbervogel. O Silbervogel, ou Pássaro de Prata, foi um projeto de um avião para bombardeio, e ele é um dos considerados para a missão da America Bomber, que começou na primavera de 1942, que tinha como objetivo atacar e bombardear os Estados Unidos. Se ele tivesse sido construído de acordo com os seus cálculos certos e sem ser defeituoso, a nave teria sido destruída durante a reentrada. O problema poderia ser resolvido com o aumento do escudo térmico, mas reduziria bastante a carga útil da embarcação. O que acontece é que quando ele iria atacar, provavelmente ele perderia a força e não faria nada de explosão nem nada do tipo. O projeto Plutão. Esse era um míssil, uma arma insana, mesmo pelos padrões de armas malucas. Ele foi concebido como um terceiro método de retaliação contra o soviético no caso de uma guerra nuclear. Ela era uma arma movida a energia nuclear. Um jato de ar movido nessa energia aquece o ar no míssil enquanto ele voava e teoricamente lhe daria um alcance ilimitado, enquanto o próprio míssil levaria uma única ogiva nuclear. Ele também foi projetado para transportar várias bombas nucleares menores. Uma vez na aproximação final do alvo, ele reduziria sua carga nuclear antes que o próprio míssil detonasse em seu destino final. Tem muita discussão sobre por que ele parou de ser fabricado, mas o mais aceito é que os mísseis foram descartados
porque existiam naquela época outros mísseis mais eficazes do que esse. E você conhece outras armas insanas? Então deixa aqui nos comentários. Se você gosta de vídeos de curiosidades e quer ver mais vídeos, é só ajudar o canal avaliando o vídeo e deixando o seu gostei. Não esquece que para receber os vídeos, você precisa se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Assim será avisado sempre que eu tiver vídeo novo. Eu fico por aqui, muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo ou curiosidade.